Olá malta, está na hora de ficar bem informado porque está a começar o programa que traz sempre o melhor da informação jovem, o Jornal da Malta. Sejam muito bem-vindos. Em 2016, Moçambique aprovou o Regulamento de Lei de Defesa do Consumidor, que rege como deve ser feito o comércio e procedimentos para proteger clientes e consumidores. Questões como garantia dos produtos, devolução em caso de problemas ou rotulagem são apresentados na lei. Mas entre a lei e o seu cumprimento há um longo caminho, pois vários são os comerciantes que não cumprem o determinado. Acompanhe mais detalhes na reportagem da semana. Rótulos em língua estrangeira, produtos fora do prazo, falta de reembolsos ou devoluções para produtos. Já ouvi falar da Lei de Defesa do Consumidor? Não. Não. Já ouvi falar, mas muito pouco. E já comprou algum medicamento numa farmácia ou num supermercado com um rótulo numa língua diferente de português? Sim, já. Por acaso foi a língua inglesa na farmácia e também os produtos que já comprei aqui, dessas várias outras lojas. Já comprei um que vinha em francês também, se não me engano. Sim. Já comprou algum produto numa loja, um celular ou então um eletrodoméstico? Se sim, qual foi o tempo de garantia que te foi dado? Depende, há outras lojas que dão garantia de 6 meses, outras 1 ano, outras um mês. Em 2016, Moçambique aprovou o Regulamento da Lei da Defesa do Consumidor, um documento que rege o comércio e protege os clientes em diferentes situações, determinando como devem ser as garantias dos produtos, rotulagem, devoluções, publicidades, entre outros aspectos. Mas, da aprovação à sua implementação, há ainda um longo caminho. Na cidade de Maputo, por exemplo, comerciantes de diferentes tipos de estabelecimentos violam o estipulado. Garantias de celulares, aparelhos tecnológicos, seus acessórios e eletrodomésticos variam de 15 dias até 1 ano, quando exigido por lei é de 1 ano para bens móveis e 5 para imóveis. Tem garantia só de 15 dias, pagar de 15 dias, senão... Ok, então como foi? E funciona durante 6 meses. Depois ele para de funcionar. Como é que vocês fazem? Tem que fazer um diagnóstico primeiro. Mas este não é o único problema. Numa outra ronda, mas agora por farmácias e supermercados, verificamos outra violação da lei. E esta pode ser prejudicial à sua saúde. A seguradora nós riscos para todos os pacientes. Eu queria saber quais são os que vocês têm. Tipo pastilha, né? Todos os opções que vocês tiverem. Pode ir emprestados? São esses 3, né? Sim. Só que isto é para ler normal. Ele tem energia, amoxicilina. E aqui tem estes dois que estão em rótulos em inglês. Procuramos saber dos comerciantes os critérios usados para a atribuição de garantias, por exemplo, e se têm conhecimento da Lei da Defesa do Consumidor e do seu regulamento.
E as respostas foram várias. Eu sou jornalista, estou a fazer um trabalho sobre a lei de defesa do consumidor. Por isso é que eu cheguei cá e perguntei-vos qual era o prazo dos vossos produtos. Vocês me disseram que nem produtos que vão de 1 mês a 1 ano, certo? Então, eu queria perceber como é que vocês estipulam as garantias, porque, segundo a lei de defesa do consumidor, todos os produtos deviam ter 1 ano. Então, queríamos perceber. Sim, não todos temos produtos de garantia de 1 ano. Todos os produtos têm garantia de 1 ano? Sim. Mas quando eu estive aqui há 2 dias, me disseram que tinha telefones que só tinham garantia de 1 mês. Eu estive aqui há 3 dias a perguntar-vos sobre as garantias dos vossos celulares. Vocês me disseram que as garantias variam de 15 dias a 1 ano. Então, eu estou a fazer um trabalho sobre a lei de defesa do consumidor e queria perceber como é que vocês estabeleceram essas garantias. Uma empresa dá sua garantia, cada marca tem sua garantia. Qual é o valor? Então nós estamos a distinguir a garantia. Por exemplo, Tecno dá 13 meses, então nós temos 13 meses. Porque tem um centro de reparação aqui. Outras marcas não tem nenhum centro de reparação aqui. Essa garantia nós é que estamos a dar, dependendo da marca do telefone. Ok, então a garantia que vocês estão a dar depende da marca do telefone que vocês estão a vender? Depende da marca, depende da qualidade do telefone, tudo também. Mas valores também. Ok, mas vocês têm noção de que, por exemplo, existe uma lei de defesa do consumidor que diz que os produtos tinham que ter uma garantia de no mínimo 1 ano? Sabemos, por que não sabemos? Todos sabem que quem não sabe. Você pode girar todo o mercado, todos sabem dessa lei, mas não há como. Na rota da violação dos direitos dos consumidores, a fiscalização dos estabelecimentos comerciais é uma preocupação. Para perceber como é feito o processo, contactamos a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, que afirma ter conhecimento das irregularidades. Temos constatado violação, no geral, a violação da lei do consumidor, no que diz respeito a garantias, rotulagem irregular, a falta da fixação de preços, assim como a prevalência em algumas unidades econômicas, pese embora em número reduzido, de inscrição de falta, ou seja, não admitem a troca ou devolução de produtos. Embora fiscalize os estabelecimentos e consciencialize sobre a lei, a INAE esclarece que parte da violação dos direitos dos consumidores, como a falta de rótulos em português, deve-se ao fato de Moçambique importar os produtos consumidos. Devido ao facto de Moçambique ser consumidor de maior parte de produtos importados, continuamos a persuadir os importadores para que, ao solicitar um determinado produto a partir do país de origem, recomendem o cumprimento dos requisitos da rotulagem em Moçambique. A falta de conhecimento sobre os direitos dos consumidores propicia a sua violação. Informar-se sobre os direitos que tem como cliente e denunciar a violação deles às entidades competentes pode fazer a diferença. Malta, vamos a um curtíssimo intervalo, suficiente para chamar a malta vizinha, porque o programa está imperdível. Até já! Malta, sejam bem-vindos ao segundo bloco. Vamos agora à rubrica 180 segundos para aprender. E porque estamos a falar de comércio, proteção de clientes ou consumidores, pegue um papel e caneta, porque a seguir vem dicas de como realizar compras seguras e, o mais importante, evitar ser burlado. Rótulos, prazos de validade, responsabilidades tanto do cliente como do consumidor são regulados pelo Decreto número 27/2016, de 18 de julho, aprovado no país para proteger o cliente em diferentes situações. Mas na prática não é bem assim, o comércio envolve muito mais do que isso e o cliente pode estar propenso a uma série de situações que não são cobertas pela lei. Se você é do tipo de pessoa que fica empolgado ao ver a palavra promoção, 10% de desconto, tudo à metade do preço,
ou leve 2 pelo preço de 1, preste atenção, porque são mensagens aliciantes e se torna quase impossível não sair com um produto a mais na carrinha ou na mão. E também são grandes as chances de ser burlado. Um dos grandes movimentos de promoções conhecidos em todo o mundo é o Black Friday. O movimento surgiu nos Estados Unidos e tem teorias divergentes. Uns defendem que o movimento surgiu para classificar uma crise econômica na sexta-feira de 24 de setembro de 1869, quando o mercado entrou em bancarrota. Outros defendem que o movimento surgiu em um ano de grandes perdas, em que as vendas eram baixas, mas na época natalícia vieram os saldos. E com eles, as vendas subiram. Seja qual for a teoria, a verdade é que o movimento Black Friday espalhou-se não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Todos os anos, na última sexta-feira de novembro, a data do Black Friday, lojas em todo o mundo lançam as promoções, mas muitas delas não passam de burlas. Em redes sociais, sites e até jornais, a notícia das burlas é visível. Uns denunciam que aumentou o preço do produto antes da data, para depois voltar a ser revendido ao preço padrão, criando nos clientes a falsa ideia da promoção. Outros afirmam que o produto comprado não é o que desejavam. Em Moçambique, o Black Friday também tornou-se uma prática. Muitas vezes os preços também não são reais. Na narrativa de comprar muito a um preço baixo, os consumidores não se certificam se os descontos são reais ou a estratégia para o cliente comprar mais. Afinal de contas, comprar um produto abaixo do preço comum é o desejo de muitos. Mas com a existência de comerciantes desonestos surge a questão: o que fazer para garantir boas compras ou evitar desperdiçar dinheiro? Uma das principais dicas no mundo do comércio é ter uma lista de necessidades que o permita verificar de que realmente precisa. Imagine que você entra em uma loja e vê 2 pares de sapatos a preço de 1. Aliciante, não é? Mas será que você realmente precisa de 2 pares de sapatos novos ou está simplesmente a comprá-los por estarem aparentemente mais baratos? Irá usá-los ou jogá-los em um armário? Esta pergunta irá evitar fazê-lo comprar em vão. Outra dica a seguir é pesquisar atempadamente pelo preço real do produto e em diferentes locais. Aí terá noção se o mesmo produto está realmente em promoção ou não. E por fim, para evitar desperdiçar dinheiro, na hora de pagar a conta, prefira dinheiro vivo ao invés do cartão. Apesar desta última opção ser mais cômoda, é mais cara, pois a cada transação que faz, paga taxas. Tenha atenção a estas dicas e faça compras conscientes. Do comércio e dos perigos por detrás das promoções, vamos agora falar do saneamento do meio, aspecto importante para a garantia de uma boa qualidade de vida. Vamos à entrevista conversar com Manuel Gungulo, ele que criou com outros jovens uma pia amiga do ambiente. Num contexto onde questões ligadas a saneamento e acesso à água ainda são desafios, soluções sustentáveis são bem-vindas. E é sobre isso que vamos falar na entrevista de hoje com Manuel Gungulo, da Susamat, um grupo de jovens que produzem sanitários que gastam por descarga o equivalente a um copo de água. Saudações Malta, sejam bem-vindos a mais um bloco de entrevista aqui no Jornal da Malta. E hoje contamos com a presença do empreendedor Manuel Gungulo, ele que faz parte da Susamat. Como vai, Manuel? Muito bem, Ambi. Olá. Olá, pessoal aí em casa. Manuel, sustentabilidade, poupança de água e saneamento. De onde é que veio essa ideia de criar a Susamat e produzir pias ou vasos sanitários amigos do ambiente? Bom, a ideia da pia surgiu há alguns anos com um arquiteto chamado Bjorn Brandby. Ele esteve a passear por África e já viu diversas soluções ligadas à área de saneamento. E em algum momento ele pensou que sim, é possível fazer um vaso sanitário em que as pessoas pudessem se sentar e que também pudesse poupar água. Então juntou-se há 3 anos a uma engenheira civil chamada Anne-Marie Moiman e juntos desenharam um projeto Biological Urban Sanitation Project. E durante os últimos 3 anos, junto com a nossa equipa, estivemos já a desenvolver o produto que hoje em dia chamamos de Pia Fantástica. Então desde o ano passado
criamos a marca Susamati, que é sustentabilidade, saneamento e poupança de água. A palavra mate é água, como nós conhecemos em Xangana. Pias fantásticas e as vossas pias gastam por descarga o equivalente a um copo de água. Como é que funciona ou como é que é o processo de produção dessas pias e como é que é esse sistema de um copo de água? Bom, nós temos moldes aqui que nós produzimos, feitos em fibra de vidro, que podem ser usados através da mistura entre cimento, pedra, portanto é uma mistura de betão que é colocada no molde e no fim sai esta pia bonita que vocês conseguem ver. Logo a seguir a parte do concreto nós fazemos a pintura com uma tinta que é resistente, que consegue nos durar pelo menos 1 ano ou um pouco mais. E essa questão de gastar somente um copo de água, pode explicar mais ou menos como é que funciona? O que faz com que a pia de porcelana normal gaste 2 a 10 litros de água é o fato dela ter o sifão. Portanto, esta nossa solução, o que ela tem de diferente é que ela não tem esse sifão, ela é de descarga direta. Portanto, com um copo de água, a pessoa coloca na sanita e qualquer tipo de descarga vai embora. Muito bom. E para além da produção das pias, vocês fazem algumas campanhas ou alguns eventos de sensibilização. Como é que têm sido essas campanhas? Sim, fizemos recentemente uma em que juntamos líderes comunitários do bairro Mavalane, que é onde está o nosso estaleiro, e falamos com eles sobre o saneamento e sobre a nossa solução, por exemplo, que é uma solução que poupa a água, e sobre a importância de usar, além da nossa solução, outras soluções que sejam amigas do ambiente. Portanto, não estamos só a produzir para vender, mas também queremos trazer uma vertente de consciencialização ambiental para o bairro. E grande parte dos problemas de saneamento verificam-se mais nos bairros. Durante a vossa produção, vocês têm tomado em consideração esse aspecto? Sim, a cobertura de saneamento em Moçambique é muito baixa. Tem havido esforços do governo e de algumas ONGs parceiras do governo, mas o desafio ainda é muito grande. Portanto, nós trouxemos essa solução para apoiar na resolução desse problema, mas também queremos acoplar a essa solução da pia fantástica, as larvas da mosca Black Soldier Fly, que ela come 10.000 vezes o seu peso inicial, que queremos inocular na casa de banho para que ela consuma as lamas fecais e faça com que ela seja permanente. E como é que é esse processo, esse sistema de acoplarem também as moscas ou as larvas? Nós queremos que os clientes tenham uma casa de banho que seja mesmo amiga do ambiente. Portanto, além de poupar na descarga de água, queremos que o cliente também não tenha que fazer os vazamentos sanitários, que normalmente é um grande problema, porque além de ser oneroso, para bairros periurbanos e rurais, como este em que nós estamos, é um grande desafio, porque aqueles caminhões grandes, imagina que eles param numa rua daquelas largas e saem pessoas com baldes e caminham para as casas para fazer a limpeza, o vazamento sanitário. Então deve imaginar qual é o grande problema de saúde pública que isso pode causar. E como vocês fazem a produção dessas larvas? Como é que é feita, mais ou menos? Nós temos uma caixa aqui em que as Black Soldier Fly são alimentadas com restos de matéria orgânica e que elas consomem depois elas passam por uma metamorfose e transformam-se em moscas. E é engraçado que elas, quando passam para o estágio de mosca, elas não têm boca, então elas nem comem. Portanto, elas não são como as moscas domésticas que vão pousar na comida e que podem transmitir doenças. Elas não comem, portanto, elas, quando passam para o estágio de mosca, elas só pousam na parede e ficam à espera do seu par para acasalar e colocar ovos. E a quantas vão as vendas nesse processo? Numa fase inicial, quantas vendas já fizeram? Bom, nós temos um total de 37 casas de banho que têm a pia fantástica instalada. Porque no princípio, quando começamos o projeto, nós tivemos que instalar algumas e oferecer à comunidade, porque queríamos testar se a solução realmente era viável. Mas desde fevereiro deste ano, nós começamos a comercializar o produto e já 20 pias já foram vendidas para a comunidade. Então, para nós já é uma grande alegria perceber que, mesmo nós ainda não conhecendo muito bem a solução, as pessoas já têm vontade de comprar. E como qualquer outro empreendedor, as dificuldades sempre são frequentes. Quais são os desafios que você tem enfrentado nesse percurso? Bom, tivemos um desafio muito grande no princípio deste ano, com as primeiras pias que nós vendemos, porque o fato de nós termos a vontade de entregar o produto ao cliente ao preço mais baixo possível fez-nos com que nós usássemos uma pintura
que não era da qualidade que nós desejávamos entregar. Então tivemos os primeiros 2, 3, 4 clientes a reclamarem que a pintura não durava assim tanto tempo quanto devia. Tivemos que substituir essas pias e hoje em dia temos uma solução que é muito mais durável, dura muito mais tempo do que a que nós tínhamos. Entretanto, também o desafio de começar um negócio é muito grande porque gostaríamos de ter mais capacidade financeira do que a que temos e gostaríamos de poder abranger mais bairros do que nós abrangimos neste momento. Portanto, é mais um desafio financeiro do que desafios comerciais. Muito obrigado, Manuel, por essa conversa. Foi muito interessante ver como é que fazem o processo de produção dessas pias amigas do ambiente. Muito obrigado, Nhambi. Muito obrigado, a Media Lab. E obrigado também a si, amigo telespectador, que sempre nos acompanhou. Não se esqueça sempre de ser persistente nos seus planos, pois hoje é dia de luta, amanhã é de vitória. Até mais. Malta, vamos a um curtíssimo intervalo que voltamos já com mais informações imperdíveis. Até já! Malta, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso jornal. E como habitual, nesse bloco vamos à rubrica Mãos que Fazem. Hoje vamos conhecer César, jovem estudante de arte que faz design de calçados. Eu quero materializar os trabalhos, mas como é que seria aqui em Moçambique? Como é que eu ia fazer? Nós não temos indústria de produção de calçados, mas os trabalhos já existem, a vontade existe. Tenho para dizer, já devia ter dito, já devia ter escrito, já devias ter lido, até podia ser um livro, mas cheguei à conclusão. E eu comecei a desenhar na 5ª classe com 2 amigos, então. Mas com o passar do tempo eu acabei parando de desenhar porque não havia aquela certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Então eu conheci um amigo, então eu via que ele fazia desenhos sombreados, não eram desenhos realistas, mas os desenhos eram sombreados, eram detalhados, essa coisa toda. Então aquilo me fez lembrar do que eu fazia antes. Então eu comecei a baixar e-books, livros online, comecei a ver videoaulas. Eu descobri que existia o desenho realista, aquele desenho que podíamos incorporar cores, podíamos fazer sombras, essa coisa, deixar a imagem com mais vida, o desenho com mais vida. Os desenhos que eu fazia na 5ª classe eram basicamente desenhos vazios, né? Não existia um rosto, não tinha aquela complexidade de um desenho realista, então era uma coisa muito simples. 8ª classe, os meus desenhos já tinham um rosto, eu já conseguia identificar um rosto e replicar no papel, mas também não eram desenhos realistas. Quando começo a fazer faculdade é quando descubro o desenho artístico no seu verdadeiro sentido. Quando começo a fazer sombras, luz, curvas do rosto para ter aquela imersão, aquela profundidade. Então eu conseguia já passar aquilo para uma folha em branco. E agora eu já consigo implementar, fazer uma realidade aumentada. No mundo das artes chamam isso de arte surrealista. Que fazer nasci em Mouse, selva de concreto, aqui omeletes não precisam ovos, mas agradeço pelo love. Eu, o Natal, meu amigo, estamos a trabalhar numa marca própria, então, a Chiua, então houve aquela necessidade de produzirmos nossas próprias roupas. Primeiro comecei com o desenho de calçados, isso foi no ano passado, nos finais do ano passado, então é muito recente. Já tenho praticado todos os dias, porque não adianta fazer só o desenho de calçado. Para poder vender um desenho de calçado, você tem que transmitir o desenho, tem que parecer que aquilo é de verdade. Então aí é que vem o trabalho de renderização. Então tem que ter sombras, tem que ter luz, aquela coisa toda. Tem que ser muito verdadeiro para poder ilustrar para as pessoas, para poderem ver como é que o produto final ia ficar. Eu faço mais sapatilhas para correr, sapatilhas para basquete, casual, então é mais por aí. A preparar mais um hit. Eu não tenho um método próprio para começar o desenho. São apenas linhas, né? Porque o mais importante para mim é conseguir renderizar, conseguir passar a imagem para o computador. Então, aqui pode ser um sketch, né? Um desenho rápido. Ok, para quem vê, né? Pode achar que não é lá grande coisa, mas
O resultado final é que faz diferença. Dito, já devia ter escrito, já devias ter lido. Até podia ser um livro, mas cheguei à conclusão que só podia ser isto. 16 tempos que os fãs pediram, muito pouco para quem espera pelo álbum um dia. Mas é claro que eu sei, sim, hei de lançar. Tenho força de vontade, minha ex-chique sabe. Bom, aqui eu já tenho alguma ideia do que eu pretendo no produto final, né? Acabei tipo adicionando alguns elementos extras, tirei outros que eu não queria, que eu decidi que não queria ver tipo no render final, né? Bom, o processo de transferência, eu pessoalmente, eu como não tenho um scanner, né? Eu uso o celular, eu tiro uma fotografia e passo a imagem para o computador. Então, assim vou continuando o meu trabalho já no computador. Agora vou retirar as imagens que eu tirei do sketch e vou meter aqui no computador para começar o processo de renderização. Aqui escolher a imagem com mais resolução nesse caso, né? Agora o que eu faço? Eu vou transferir a imagem que eu tirei para o Photoshop, que é o software que eu uso para render. Já viste o swag desse nigga, é muito out of mouse. Olha a quantidade de dudes que lhe mostram love. Fools fazem cara off, groupies querem extra push. Aproveita, dá-lhe props enquanto podes, homie. Depois do morto o meu body vai virar pó, homie. Olha, não esperes que eu cuspa como o Hernani, bros. 30 já não é funny, bros. Niggas querem money, bro. Dizem que agora cuspa bullshit. Todos presos no underground não percebem a word music. Yeah, como era cool se eu estivesse na Def Jam, mas damn, aqui só resta club music. Que fazer nasci em Moz, selva de concreto. Aqui omeletes não precisam ovos, mas agradeço pelo love. Temos aqui o produto final, que é o projeto que já está pronto para ser entregue, né? Temos aqui, temos as sombras, já temos o realismo, temos a imagem do fundo, então este é o produto final. Kanye West começou produzindo música, mas muito antes disso, o que ele queria ser era um designer. Ele até dizia que ele queria ser melhor que o Givenchy, que o Versace, essa coisa toda. Também começou desenhando calçados e tal, então ele acabou transitando para desenho de roupas, essa coisa toda. Então ele agora é o Kanye West que nós conhecemos, o Yeezy, essa coisa toda, nós já temos aquela referência dele. Então eu queria fazer a mesma coisa e eu vi que aqui em Moçambique ainda não conheço, não podem até existir, mas eu não conheço pessoalmente pessoas que fazem as mesmas coisas que eu. O design de roupas existe como tal, mas não é design. São costureiros, são modistas, são estilistas, mas o designer como tal, aquele que faz as roupas, aquele que faz as roupas comuns, porque os estilistas geralmente fazem roupas para artistas, um público em específico. Então nós temos a intenção de quebrar essa barreira. Por isso que eu comecei a fazer desenho de calçados e de vestuário. Já devia ter escrito, já devias ter lido. Até podia ser um livro, mas cheguei à conclusão que só podia ser isto. Sempre que acordo, né, nesse caso, a primeira coisa que eu penso é o que eu vou fazer hoje. Hoje eu vou fazer um desenho realista de alguém, ou eu vou desenhar só para dizer, então isso aí já é minha vida, já é praticamente, já faz parte de mim. Então eu quero chegar ao ponto de não ter que me preocupar com as consequências do fazer ou não fazer uma obra de arte. Eu quero chegar à fase de não estar tão em cima que eu não terei que sofrer a pressão da sociedade para ser melhor em alguma coisa. Chegar ao ponto de não ter que pôr rótulos na minha arte, não ter medo de expressar a minha arte. Então o meu objetivo é esse, eu quero ser muito bom. Com a ambição de César em levar o seu nome no mundo das artes, que termina mais uma edição do nosso programa.
Reveja esta e outras edições nas nossas redes sociais. Marcamos o próximo encontro para daqui a 7 dias. Foi um prazer trabalhar para si. Até lá! Em todo lado